E aí, ouvintes da Rádio Mackenzie. Começa agora o 100 Ondas de Rádio, um programa especial em comemoração aos 100 anos de rádio no Brasil. 100 Ondas de Rádio, um século em sintonia com a história. Olá, sejam bem-vindos ao 100 Ondas de Rádio. Eu sou a Geisa Mello e quem apresenta o programa comigo hoje é a Kiara Geia. E na bancada ainda temos a Mariana Ornelas para intermediar a nossa conversa. Olá, Kiara. Olá, Mari. Olá, Geisa. Bom dia a você e a quem nos acompanha. Bom dia, Geisa. Bom dia, Kiara. Obrigada pelo convite, super feliz por participar com vocês. Eu me formei há 3 anos, quase 3 anos, 2019, e é uma delícia, assim, ver esse projeto de faculdade. Lá na faculdade onde estudei, foi na UFMG, em Belo Horizonte, a gente criou uma rádio, e essa rádio tá lá até hoje, Rádio Terceiro Andar, e sempre que os meninos fazem novos projetos, vejo como é legal a gente se envolver com esses projetos dentro da faculdade. Bom dia também, e só para avisar para quem já está nos escutando, o 100 Ondas está no ar e você pode escutar pelo site do Mackenzie, mackenzie.br. E vamos começar, com as perguntas. Eu queria iniciar perguntando sobre o início da sua trajetória, focando principalmente na narração, que você também é narradora, e se você sempre se imaginou desde a faculdade nessa posição. Pois é, assim, eu sempre trabalhei muito desde que eu comecei a faculdade, eu sempre procurei vários projetos. Eu comecei a estudar em 2015 e aí em 2016 eu já comecei com os primeiros projetos dentro da UFMG mesmo, numa assessoria, mas o rádio chegou muito cedo na minha carreira, foi meu primeiro estágio mesmo para trabalhar fora da Federal, que foi na Rádio Inconfidência, onde eu tive meus primeiros passos, foram super importantes assim, para a minha carreira. Lá na Rádio Confidência eu narrei pela primeira vez na minha vida, que foi em novembro de 2017. Até então nunca uma mulher tinha narrado no rádio de Minas, assim, isso foi muito marcante na época pra mim. Mas do rádio, eu sempre fui muito apaixonada, assim, sabe, pelo rádio, a minha relação com o rádio. Eu já trabalhei com vários formatos de TV, de assessoria, portal, impresso, rádio, mas tranquilamente o rádio é o que mais me toca, é o que mais mexe comigo. Hoje mesmo, eu tô no Grupo Bandeirantes como repórter e narradora da TV e como repórter da Rádio Bandeirantes, tive a chance de narrar no ano passado também, e eu falo com eles, gente, eu adoro a TV, eu amo a TV, mas rádio está no meu coração. Quando eu saí, assim, de Itamarandiba, eu sou de uma cidade no norte de Minas, bem longe, quando você pensa que você está chegando você na metade do caminho, é um negócio, assim, de louco, que Minas é um mundo, é o nosso país. E aí, quando eu saí de Itamarandiba para Belo Horizonte para estudar, eu tinha certeza que eu queria o jornalismo, e eu tinha certeza que eu queria o esporte, assim, eu entrei na comunicação muito pelo esporte. Eu queria trabalhar, assim, o que viesse eu queria aproveitar. E tive, graças a Deus, a chance de trabalhar com rádio, foi incrível. Tanto lá na Rádio Inconfidência, eu também trabalhei como comentarista na Rádio Extra, eu fui repórter da Rádio Super e agora na Rádio Bandeirantes. E até pegando um gancho aí que você comentou de ser a primeira mulher na Rádio Inconfidência, queria saber quais são as suas referências, porque assim, eu cresci no futebol vendo só o espaço da mulher era em apresentação de programa, ou comentarista, assim, mais progressista, né? Então, eu queria saber quem foram as suas referências na narração mesmo, porque eu comecei a acompanhar e só tem você, a Renata Silveira, na Globo agora. Então, eu queria saber mais as suas referências. É difícil, assim, pra gente. Nos últimos anos, a gente viu um movimento muito grande das mulheres narradoras. É difícil pra gente apontar mulheres que são nossas referências. Hoje eu consigo falar da Renata, consigo falar da Natália, consigo falar da Luciana Mariano, que narrou no fim da década de 90, mas ficou aí, durante um bom tempo sem narrar, só voltou recentemente. Consigo citar a Elaine, consigo citar a Mila. A gente consegue citar nomes hoje, muito por esse processo mesmo da narração de mulheres. Mas quando eu comecei, em 2017, eu não tinha nenhuma referência de mulher narradora. Acho que ali, até então, acho que não tinha nenhuma mulher que narrasse com frequência, como hoje a gente tem. Você vai ligar a televisão, você vai ligar no fim de semana, durante a semana você vai ver alguém narrando. Mas eu não tive referência de mulheres, assim. Eu tinha referência de mulher repórter, que eram apresentadoras. Narração não, as minhas referências eram muito masculinas. O Piquitito, que hoje está na Rádio Itatiaia, lá em Belo Horizonte, na época era da Rádio Globo, trabalhei com ele na Rádio Super, depois, anos mais tarde, e eu ouvi o Piquitito porque ele tem uma poesia para narrar, assim, isso me toca muito, acho que o futebol ele está muito ligado a uma relação afetiva que a gente tem com outras pessoas, com algumas situações, com cenários, com lugares, e o Piquitito tem uma poesia que eu adorava. O Silvério, que eu não tive a chance de trabalhar com ele aqui na Rádio Bandeirantes, quando eu cheguei para o grupo ele já tinha saído,
rápido, mas lá de Minas eu acompanhava, muito porque eu adorava o jogo aberto e sempre colocava as narrações do Silvério no jogo aberto. Era o programa, né, do horário do almoço, TV aberta, junto ali com o Globo Esporte, eram os que eu acompanhava. Então eu tinha algumas referências, assim, e com quem eu trabalhei depois também, mas de mulheres, nenhuma, assim. Quando eu comecei, não. E aí depois, de 2017 para 2018, teve um boom, né, das narradoras. E aí foram vários projetos em sequência, até o cenário que a gente tem hoje. Ah, legal. E até falando um pouco sobre esse movimento feminino, você participou do projeto Narra Quem Sabe, né, que foi promovido pela Fox Esportes, e para decidir quem seria o time feminino que iria até a Copa de 2018 na Rússia. Eu queria saber como foi essa experiência e como foi o processo todo. Uma loucura, né? Se for pensar assim, é muito louco de imaginar como as coisas foram acontecendo assim na minha carreira, sem eu projetar, assim. Claro, eu tinha alguns sonhos, algumas metas, alguns eu já cumpri, outros eu ainda quero cumprir, mas eu não imaginava que as coisas fossem acontecer tão rápido. A narração, por exemplo, não era algo que eu projetava. Eu queria ser repórter, eu queria ser repórter de campo, queria participar de mesa de debate. Eu não me colocava nesse lugar, eu não olhava lá pro futuro e imaginava, caraca, um dia eu vou ser narradora. Não. Quem é que pensava isso, né? Quem é que pensa isso hoje? Hoje, talvez mais, pelos exemplos que a gente tem. Mas não era uma meta. A narração, ela apareceu, foi muito louco, assim. Outro dia eu até compartilhei no meu Instagram a lembrança. Foi em maio de 2017, eu estava já num projeto dentro da UFMG há mais de um ano. Eu era bolsista de extensão, estava assim, louca para poder sair, fazer um estágio fora da Federal. E aí, mandando mensagem para todas as pessoas possíveis pedindo estágio, naquele desespero típico, né, que a gente tem. E aí eu mandei, em maio de 2017, uma mensagem para o José Augusto Toscano no Facebook. Já tinha mandado vários e-mails para vários diretores de equipes de esporte lá em BH, de rádio, de TV, de portal, de tudo. E o Toscano não tinha me respondido por e-mail, mandei no Facebook para ele, mandei assim, eu queria te pedir estágio e tal, eu tô desesperado, preciso de estágio, não sei se tem vaga. Isso porque uma semana antes tinha feito a cobertura de um evento onde estava o Elias Santos, que é um dos grandes nomes do Rádio Mineiro. O Elias, na época, era diretor artístico da Rádio Confidência. E eu parei o Elias depois do evento que eu cobri. Ele era um dos palestrantes. E falei assim, olha, preciso de estágio, tô desesperada. O que você me indica? Ele, procura o Toscano, ele é do esporte da rádio. Aí eu fui até o Facebook, mandei essa mensagem, pedindo estágio. E ele falou assim, você topa ser narradora? Eu tava tão desesperada, eu topo, filho, se der qualquer coisa eu faço, me dá um estágio. Aí ele foi lá, ele me entrevistou, passei por um processo, ele me contratou como estagiária, isso em julho de 2017. E aí ele foi me falando, você vai narrar, você falou, você me prometeu que ia narrar, você vai narrar. Eu, beleza, fui empurrando com a barriga. Em outubro, finzinho de outubro, ele falou assim, olha, não vai ter jeito, começo agora de novembro, América e ABC pela Série B, o Paulinho, que era o nosso narrador lá. Paulinho vai ter que viajar, um problema de família e tal, você vai narrar esse jogo e tal. E dificilmente eu digo não. Se passou qualquer coisa de trabalho pra mim, eu falo, não, beleza, faço. Aí depois que eu paro, eu tento calcular o que eu topei. E aí, fui, beleza, vou narrar. Cheguei lá, sentei, narrei, assim. Aí depois que acabou o jogo, eu pensei, meu Deus, eu narrei um jogo, assim. Eu não tinha a dimensão até o próprio dia, se eu não me engano, esse jogo foi numa terça, América e ABC. E aí, no comecinho do dia, assim, eu tava lá na faculdade, na aula e tal, aí começou a pipocar a notificação no meu celular. Assim, gente, o que é isso? Eu ainda falei assim com o meu chefe, não divulga não, fica caladinho, deixa eu fazer as escuras, assim, o jogo da América, pra eu ir tranquila, né? Aí eu falei assim, gente, mas notificação, eu desesperada no meio da aula e tal. Aí saí, acabou a aula, peguei o meu telefone, o meu Twitter, tinha 500 milhões de notificações, porque um colega nosso, que inclusive ontem eu encontrei aqui na Neoquímica Arena, eu tava cobrindo Corinthians e América pela Rádio Bandeirantes, ele veio de Minas cobrir o América. E esse meu colega, o Adilson, ele era da Transamérica lá de Minas na época, ele tinha postado assim no Twitter, hoje vai ser um dia muito especial pro Rádio Mineiro, teremos a primeira mulher... E eu falei assim, minha nossa senhora, e aí, que tanto de notificação, e aí nisso já tava no intervalo da minha aula, a ESPN me ligou e falou assim, a gente precisa de uma entrevista, mas eu já dei entrevista pra ESPN, nem tinha narrado, pra ESPN, e aí eu cheguei na cabine do Independência, tava o Estado de Minas, o repórter ia ficar lá do meu lado, me acompanhando, aí nisso o pessoal do Redação Sport TV já me ligou, amanhã de manhã você pode participar com a gente aí na Globo Minas. Eu falei assim, gente, que desespero, aí eu já comecei a apavorar, né, que eu falei assim, eu queria fazer um negócio na calada, né, primeira vez que eu ia narrar, nunca tinha narrado um jogo completo, assim, na vida. E aí, narrei. Mas olha como que eu falo, gente. Ela me perguntou sobre o Narra Quem Sabe da Copa do Mundo e eu voltei na Rádio Confidência, né, no Facebook. Como chegou o Narra Quem Sabe? Pra contextualizar. Então, narrei pela primeira vez, foi ali em novembro e tal, de 2017. Início de 2018 surgiu uma conversa aí de que teria uma seleção nos canais Fox Sports pra uma mulher narradora na Copa do Mundo.
E aí, já começaram a me mandar, né? Ah, você narrou ano passado, blá, blá, blá. E eu já vinha narrando. Quando eu comecei a narrar na Inconfidência, eu não parei. Eu passei a narrar direto. E aí, mandei meu material, fiz uma seleção de 8 minutos pavorosos meus, porque eu odeio as minhas primeiras narrações. Não só narração, mas de apresentação, de reportagem. Mandei pra Vanessa Rich. O processo de seleção, eram 300 mulheres. Desses 8 minutos pavorosos, né? Deus colocou a mão, escolheram entre as 6. E das 6, eu fui uma das escolhidas entre as 3. Eu, a Renata Silveira e a Manuela Avena. Como eu já tinha uma experiência com rádio também, né? E todas nós éramos inexperientes, né? Mas como eu já vinha com uma sequência de rádio, porque eu não parei de narrar em Confidência, aí me escolheram para narrar a abertura, que foi Rússia e Arábia Saudita. E aí, por isso que eu fui a primeira mulher a narrar um jogo de Copa na televisão do Brasil. E foi lindo, assim, porque aí eu fui com mais jogos, eu fui até a disputa do 3º lugar, Rússia, Bélgica e Inglaterra. E a Renata fez a final, França e Croácia. Foram 9 jogos na Copa que eu fiz. E foi maravilhoso, porque eu era estudante. Gente, 2018, em julho, eu tava indo, acho que, deixa eu ver, primeiro, segundo, terceiro, a conta, quarta, quinta. Eu tava do 6º pro 7º período. Isso, do 6º pro 7º período. Eu ainda era estagiária da Inconfidência, porque eu saí em 2019, quando eu me formei. Imagina viver tudo isso durante um processo, assim, de faculdade, sabe? E aí, é louco de imaginar, porque eu nunca pensei que eu tinha acabado de fazer 20 anos, que eu teria narrado uma Copa do Mundo, assim, mas foi uma experiência muito linda. E eu vou te falar que, assim, pra gente que tá começando, e principalmente pra gente que tem essa pretensão de estar no esporte, é muito especial escutar esse relato de você, e principalmente sobre a questão de abrir caminhos, né? Abrir caminhos na narração. Queria que você falasse um pouco mais sobre como foi essa sensação de narrar uma Copa do Mundo. Sabe que teve um momento no processo que foi muito marcante, assim, pra mim. O processo seletivo, ele começou em março de 2018, foi quando eu mandei os 8 minutos pavorosos, né? Que Deus colocou a mão, graças a Deus. E aí, em abril, eles já definiram as 6. E aí, de abril, ou finzinho de março, mas no começo de abril até maio, a gente... éramos 6, a gente ia toda semana pra Fox, e éramos 6 lugares diferentes. Eram 3 do Rio, uma de São Paulo, eu de Minas e uma da Bahia. E aí éramos 6 e a gente ia toda semana pro Rio de Janeiro. A gente ficava uns 3, 4 dias, uns 3 dias. Quinta, sexta e sábado, geralmente. Ou quinta, sexta, sábado e domingo. Para participar do processo seletivo. Que a gente narrava várias coisas, apresentava e tal. Inclusive, os meus professores foram anjos, né? Porque eu cheguei um dia pro meu professor e falei assim, olha... já não apareço mais aqui na faculdade, você vai me desculpar, mas é porque eu preciso ir pra lá e tal. E ele super entendeu, falou assim, não, é um orgulho pra mim, tá. E a gente deu um jeito ali, porque imagina, eu tinha faculdade, né, eu estudava até quinta-feira, tinha aula segunda, terça, quarta e quinta, saía quinta-feira aí pro estágio, e estágio todo dia, trabalhava na Rádio Confidência. E aí na quinta, depois eu já saía correndo pro Rio, ia pro Rio, treinava lá quinta-noite, sexta, sábado, às vezes voltava domingo cedinho e já narrava aqui lá em Belo Horizonte no domingo. Então, era assim, para conciliar os 3. E aí, nesse processo, dentro desse processo, uma das visitas que a gente fez foi ao Museu da CBF, lá no Rio de Janeiro. E aí, eu lembro que no Museu da CBF tinha um corredor, assim, tem uns totens ao longo desse corredor e tem narrações. Então, por exemplo, a Copa do Mundo de 2002 tem uma narração de um narrador brasileiro, do título do Brasil, de um japonês, de um coreano, de um alemão, sabe? E aí nesses totens são as narrações das conquistas do Brasil nas Copas do Mundo, ou momentos marcantes, algo assim. Na voz de um profissional do Brasil, um profissional da imprensa local, de onde aconteceu a Copa, ou de um profissional da seleção do país, da seleção que enfrentou o Brasil. E aí você vai passando por ali, é a história das Copas sendo contada, né? E você não ouve uma voz de mulher. E aí a visita éramos nós 6, as seis mulheres no processo seletivo para narrar a Copa do Mundo. Dessas 6, 3 narrariam. E a gente foi caminhando, que ele me marcou muito, foi caminhando, ouvindo os totens. E aí você vai ouvindo, né? Você ia ouvindo a história das Copas do Mundo contadas por homens. E aí tem a gente chegou numa sala, que é uma sala à luz baixa, assim, mais escura, tem as 5 taças do Brasil na Copa do Mundo e imagens jogadas assim na parede de lances dessas 5 Copas do Mundo e sons de narradores com essas conquistas. E aí a gente ficou parado ali olhando, que é linda a sala, totalmente imersiva, assim, você fica totalmente voltado para as 5 taças. E aquilo, aí eu desabei, assim, quando eu tava naquela sala, porque eu pensei assim, caraca,
as 5 taças do Brasil. Isso aqui é a história da seleção brasileira em Copas do Mundo, né? E ela nunca foi contada por mulheres, assim. E uma de nós contaria. E eu contei a primeira. Eu fui escalada para narrar a estreia do Brasil, que foi contra a Suíça, o 1-1. E aí, que louco de imaginar aquilo, né? Que a história, não só a história do Brasil nas Copas do Mundo, né? Mas a história do futebol brasileiro, ela foi contada principalmente por homens, né? Se a gente for pegar aí os grandes momentos, os momentos marcantes de todos os seus times. Cada um for pensar aqui, qual é o seu time de coração, né? Aí, qual o momento marcante do meu time que eu ouvi? De uma narração marcante, ou de rádio, de TV. A gente não tem essas referências com mulheres narrando, né? Agora a gente vai criar, porque a gente não tinha mulheres narrando. Então, os grandes momentos do futebol brasileiro e da seleção brasileira, eles foram eternizados por homens, né? Então, ali me marcou muito por pensar que eu poderia fazer parte daquela história, né? Ainda era um processo, ali ainda éramos 6, não estava escolhida ainda para narrar, mas ali eu desabei que eu pensei, caraca, nenhuma mulher contou a história disso aqui pra gente, sabe? E a gente vai contar. E aí, foram 9 jogos. Eu lembro que no dia da Rússia e Arábia Saudita, e como era a abertura, né? Rússia como sede, país sede, eu fiz aquela cerimônia assim de abertura e tudo mais. Tava eu, a Vanessa Rich, o Eugênio Leal e a Nadine Bastos. E aí, a voz do Zuca, outro dia eu até encontrei, eu fui fazer Ponte Preta em São Paulo, pela Rádio Bandeirantes lá no Moisés Lucarelli. Encontrei o Zuca depois de 4 anos, quase assim, chorei, porque eu sou muito emotiva. Porque o Zuca, ele foi o meu coordenador de ponto durante a Copa. E aí eu lembro direitinho, no dia que abre assim, a imagem do estádio Luzhniki, que foi o estádio da abertura da Copa. E aí ele falou assim, 3, 2, 1, é seu. Isso na voz dele, assim, ó, eu falo, mas a voz dele tá na minha cabeça, assim. E meu coração gelou, minha perna tremeu. Mas depois, acho que com 1 minutinho eu fiquei nervosa, assim, quando eu faço a abertura e tal da Copa. Aí depois eu fiquei muito mais tranquila, assim. Nossa, nem imagina essa sensação. E eu até fiquei pensando, no meu clube, qual narração eu lembro, e realmente é só homem. E eu até queria perguntar sobre esse mercado novo das mulheres narrando, qual dica você dá para quem quer seguir na narração? Porque foi igual você falou, a gente não imagina assim, vou narrar, Sim. Já entro narrando. Então eu queria saber uma dica. A abertura também, né, assim, hoje a gente tem tido, e é bom destacar, se alguém que nos ouve, né, alguma mulher especialmente tem vontade de narrar, acho que esse é o momento, sabe, de tentar investir em si mesma, porque volta e meia me pedem indicações de narradoras, e às vezes eu fico ali muito naquelas que eu já conheço, que já estão envolvidas em algum projeto, mas das que às vezes não estão envolvidas em algum projeto, mas têm vontade, a gente não sabe, né, mas eu acho que assim, buscar narrar vários esportes, não necessariamente isso é uma exigência, tá? De jeito nenhum. Mas aí, para crescimento pessoal, eu narrei só futebol entre 2017 e o ano passado. E ano passado nos Jogos Olímpicos, que eu narrei no Band Esportes, que foi outra coisa absurda, né? Gente, que loucura. Nunca que eu pensei... Eu tenho 24 anos. Nunca que eu pensei que com 23, na época, eu teria narrado uma Copa e uma edição de Jogos Olímpicos, assim, sabe? Por isso que a carreira da gente é muito louca, né? Eu falava assim, eu quero trabalhar, né? O que aparecer, eu tô fazendo. Mas no Band Esportes foi quando eu tive a oportunidade de narrar outros esportes. Narrei 12 modalidades durante os Jogos de Tóquio. E às vezes 2, assim, 3 na mesma madrugada. Eu acho que teve uma madrugada que eu fiz... acho que foram 4. Acho que foram 4, porque eu tava intercalando... E a gente tinha só um canal, e a gente ficava pulando de um pro outro. Eu narrava saltos ornamentais, depois pulei pro tiro com arco. E aí fiz um flash na marcha atlética... E aí, se não me engano, um vôlei de praia, 3 ou 4 na mesma madrugada. Mas ali eu cresci muito, sabe? Então, acho que abrir a mente para outras modalidades não é uma exigência hoje quando vai se contratar uma narradora. Acho que é a exigência na futebol. Mas a percepção que outros esportes te dá, acho que isso é incrível. Eu abri muito a minha mente, abri muito a minha forma de narrar. Mas, gente, assisti tudo que você puder assistir de futebol, de campeonatos, não só nacionais como internacionais, ler, sabe, estudar muito. A minha vida é muito futebol, muito esporte, às vezes até demais, às vezes eu acho que eu tenho que segurar um pouquinho, buscar mais momentos de lazer, de descanso, porque o meu lazer é ver um jogo, sabe, às vezes outro dia eu tava sem nada em casa, assim, trabalhei até meio de tarde, falei assim, nossa, preciso fazer alguma coisa pra descansar hoje à noite, fui ver São Paulo e Santos no Morumbi. Entendeu? Então, assim, eu acho que o meu lazer tá muito ligado ao meu trabalho, mas porque eu realmente gosto, adoro, assim, é muito... por exemplo, não vou falar meu time, mas meu time vai jogar aqui nas próximas semanas, em Belo Horizonte. De Belo Horizonte vai vir pra cá. Aí eu já me programei. Falei assim, olha, tal dia eu vou ter que tirar uma folguinha pra ir ver essa merda jogando bola.
Mas aí é muito ligado ao meu lazer, sabe? Mas, gente, a gente tem que ver tudo, assim. Então, notícias, o meu Twitter, eu tenho listas de assuntos e de... Então, lista de Jogos Olímpicos, uma lista de esporte, de futebol feminino, uma lista de tal clube, se eu tiver na cobertura desse clube. Mas sempre ler portal, sabe? Escutar outras rádios, acho uma boa. Então, assim, a minha vida é totalmente imersa. Não dá pra gente simplesmente esperar que a oportunidade caia, sabe? Eu acho que muitas oportunidades caem no nosso colo, mas se a gente não tiver caminhado até ali, ela não vai cair. Então é isso. E ficar atento também a esses projetos que vão surgindo. A gente tem hoje projetos como, por exemplo, a N Sports, que é uma produtora que faz Canal Olímpico do Brasil, que faz, acho que Série C do Campeonato Brasileiro, não sei se passou para DAZN, faz alguns campeonatos, faz Brasileirão para fora, faz o Brasileirão para internacional. Então, assim, ficar ligado nesses projetos e antenada em tudo que a gente puder. Não só o nosso time, assim, sabe? Hoje minha vida é totalmente imersa em todos os esportes possíveis, assim, que eu posso. Porque quando eu decidi trabalhar com esporte, eu fiz um compromisso comigo mesma de tentar ser o mais completa possível. E mesmo assim, a gente ainda é muito incompleto, né? Sim, e principalmente, eu não sei se é assim pra você também, mas eu, como mulher dentro do esporte, às vezes sinto que a gente precisa estar ainda mais engajada, saber ainda mais. Então, eu acho que é muito importante essa questão mesmo de estudar, de assistir, de procurar viver. Eu também sou assim, você falou aí. Eu me identifiquei em muitos pontos sobre a questão de lazer e você ir assistir um jogo do seu time também acontece. E agora falando um pouco de futebol feminino, eu dei uma olhada que você fez 2 guias, né? Em relação à competição do Brasileirão Feminino. E eu acho muito legal, porque tem a estrutura da competição, o histórico... fala do formato também, traz informações sobre os times. Eu achei muito legal que você coloca, tipo, também as jogadoras que podem ser destaques e trazer essas informações dentro do futebol feminino é muito importante, porque a gente sabe que tem essa escassez de informações. Eu queria saber de onde que como você teve essa ideia, como essa ideia nasceu e a importância desse projeto para a sua carreira. Maluca, né? Nossa, deu muito trabalho. O que aconteceu? Ano passado, foi quando eu fiz a primeira vez o guia. Assim, eu trabalho com futebol feminino desde 2016. Eu mudei pra BH em 2015. E aí, em 2016, agosto, na verdade, de 2015, eu comecei a estudar no segundo semestre de 2015. E aí, no início de 2016, eu comecei a escrever num site, Vável Brasil, jornalismo colaborativo. E lá eu comecei a cobrir futebol feminino, fazer matérias, assim. Ia pra alguns jogos. Na época, a gente tinha só o América Mineiro como time feminino da capital. O Atlético e o Cruzeiro só vieram com projetos femininos em 2019. Eu já vinha então, há 3 anos cobrindo futebol feminino lá de Minas. E passei a cobrir também. Mas com o futebol feminino eu escrevi sobre futebol feminino na Vável Brasil, escrevi no Jornal Tempo quando eu trabalhei no Jornal Tempo, tanto no impresso quanto no portal. Quando eu trabalhei no Mineirão também, com projetos dentro do Mineirão, eu trabalhei no Museu Brasileiro do Futebol. E aí, dentro do Grupo Bandeirantes, eu cheguei para o Brasileirão Feminino, né? Hoje eu faço várias coisas, repórter da rádio também, com o masculino, outros esportes, a gente sempre tá de olho para acompanhar com o noticiário. Mas eu cheguei ao grupo inicialmente como narradora do Brasileirão para o Brasileirão Feminino. Foi assim que a Band me procurou lá em BH. E aí, é uma dificuldade muito grande de encontrar informação do futebol feminino, sabe? Hoje, você vai pegar, assim, quando eu vou estudar algum jogo do futebol masculino, por exemplo, dependendo, você consegue encontrar até qual é a eficiência do cara com a perna direita ou com a perna esquerda, se ele cabeceia mais de qual lugar do campo, enfim, você acha um diagnóstico do perfil do cara. No futebol feminino, às vezes, não consegue encontrar nem elenco, sabe? Na internet ou site de clube, um negócio que é básico, que é você pegar ali, ó, abre o site, coloca o elenco, entendeu? E aí, no ano passado, eu já transmitia também Brasileirão Feminino desde 2019, que eu transmitia pela FMF TV e pela CBF TV, na época era a Maicuja, produtora. Então, eu já tinha uma dificuldade muito grande de encontrar materiais, porque eu fazia futebol masculino, narrava futebol masculino e eu tinha uma quantidade gigantesca de materiais que eu conseguia pegar. E quando eu ia narrar o jogo do feminino, era um parto para conseguir preencher uma folha de informação, porque era uma dificuldade gigantesca. Isso me incomodava. Aí, no ano passado, semana do Brasileirão, eu pensei assim, eu já estava estudando, eu já estava, antes de começar o Brasileirão, eu já estava estudando para montar uns materiais prévios das equipes, mas que a gente recebe a escala só na semana do jogo que eu vou fazer, mas eu falei assim, vou começar a estudar as equipes, ver o que movimentou, porque no futebol feminino, a cada ano, um elenco, ele é totalmente remodelado, né? É impressionante, manter a base é um negócio que não acontece. E aí eu comecei a estudar, e aquele tanto de material, eu vi assim no meu Google Drive, e eu falei assim, e se eu passar isso para um guia?
Aí comecei a fazer o guia. Só que aí pra diagramar, porque ficou tudo bonitinho, né? Pra diagramar e tal, as artes, as fotos. Aí pedi pra todas as equipes, pras 16 assessorias, os 16 elencos, fotos de todas as atletas. Então tinha, se eu for pegar 20 atletas por elenco, no mínimo, sei lá, 20 não, 25. Então tinha centenas de atletas aí. E aí tinha clube que não tinha feito ainda o Media Day das atletas, não tinha foto, eu tive que pegar umas de Instagram, mas enfim. Mas eu queria colocar a relação dos 16 elencos, tanto que no ano passado, esse ano também, eu coloco, sei lá, Flamengo. Tem todas as atletas, a fotinha de todas as atletas, nome, data de nascimento, pelo menos, e a posição. Porque eu acho que a gente tem que dar caras pra essas atletas também. E aí teve clube que antecipou o Media Day só pra poder me fornecer as fotos, achei super legal. E aí esse ano eu também fiz. Eu falei assim, não vou dar conta de fazer, porque dá muito trabalho. Você reunir informação dos 16 clubes, dos 16 elencos, das movimentações de mercado deles todos, dos prováveis times, dado esse cenário de mudança muito forte, né, de elenco. Tem time que contrata 15 atletas para a temporada. E aí esse ano eu falei assim, não dou conta, porque aí as demandas da Band, da rádio, do Band Esportes, de outras 500 coisas que eu vou fazendo. Mas aí na semana eu falei de novo, assim, não vou dar conta, eu vou fazer. Aí umas 3 noites seguidas, assim, fazendo, porque eu sou muito perfeccionista também. Mas ficou super legal, ajudou muita gente, acho que a ideia era essa. Eu fiz o guia e eu disparei pros produtores de dentro da Band também, porque, sei lá, se tem um jogo que eu não posso fazer, e eles sempre mandam materiais pra gente, né, de apoio pro jogo. Então, se tem um jogo que eu não posso fazer, vai narrar uma outra pessoa que não tá muito ambientada com futebol feminino. Então, já tem ali o meu guia que pode ajudar se precisar e tal. E mandei pra outras pessoas que transmitem também em outras plataformas. Mas foi muito útil, eu fiquei muito feliz de ter conseguido fazer. Olha, o guia é uma benção mesmo. Eu escrevo para um site de futebol feminino e é muito difícil encontrar qualquer coisa, porque a gente engloba tanto o brasileiro quanto o internacional, né? E o futebol europeu é muito, assim, notificado, eu consigo encontrar as coisas. Mas para o futebol feminino é complicado. E até falando sobre a cobertura jornalística, a gente está vendo um crescimento assim, das emissoras, né, que elas estão comprando os direitos. A gente teve com o Brasileirão Sub-17, tem também a Eleven Sports transmitindo. Então eu queria saber sobre esse movimento, qual que é a sua projeção futuro, o que você vê dessa abertura para a grande mídia, né? O que a Globo também vai transmitir a Colômbia, o sul-americano, então queria saber como que vai ser esse movimento para você. Eu acho que já não tem mais como voltar, sabe? Acho que esse é o cenário. A gente vai ter cada vez mais disputas entre as empresas pelo direito de transmissão. Acho que isso é sadio, né, para o futebol feminino, acho que isso é importante. Plataformas buscando, a gente vai ter agora, por exemplo, a Copa América em julho, que o SBT já tinha comprado alguns direitos, né, junto à Conmebol, e tinha ali a Copa América no pacote, a Copa América feminina, e não sabia se o SBT ia transmitir ou não, porque eles fazem Libertadores masculina também e a Sul-Americana, mas vão, então eu vi essa semana. Então, que ótimo, a gente vai ter a Copa América na TV aberta com o SBT, que vai ser no meio do ano com a parada do Brasileirão Feminino. Então, assim, se a gente for pensar aqui na TV aberta, a gente vai ter compromisso da seleção principal, tá garantido no SBT em julho, e o Brasileirão Feminino tá na televisão aberta, pelo menos até a decisão em setembro tá ali na Band, tá com a TV aberta também. Então você tem a oportunidade de ver a reta final do Campeonato Nacional, a reta final não, né, toda, porque a gente tá transmitindo o Brasileirão desde o início, mas agora a reta final dessa primeira fase e o mata-mata na TV aberta e a seleção, né. Então acho que é um caminho sem volta, não tem como mais as pessoas ficarem brigando, as pessoas adoram arrumar um motivo para falar do futebol feminino, adoram criticar, adoram pontuar N situações para poder criticar e justificado porque não deveria ter transmissão, mas tem transmissão e que bom que tem, porque tem público para isso. E não sou eu que estou falando, sabe? Não sou eu que estou falando, são os números de audiência, são as empresas que estão atrás do futebol feminino dos clubes para patrocinar, senão a gente não teria esse cenário. E eu acho que a partir de agora, acho que vai ser assim, disputa por direito de transmissão, seleção e clube, e é muito importante que a gente tenha também, claro, nas mídias alternativas. Eu acho que se o futebol feminino ele sobreviveu é pelas mídias alternativas, que nunca deixaram a modalidade, mas a força da TV aberta, a força das grandes mídias, ela é, assim, inexplicável, né? Torno a ressaltar aqui a importância do guia, porque ele também atrai esse grande público, né? Porque eu lembro que alguns times também não tinham essa separação dos perfis de futebol feminino e masculino. Esses dias o São Paulo criou um perfil próprio para apresentar as jogadoras. E é muito importante para criar esse vínculo com a torcida e gerar esse público também, né, Mari?
Eu também acho, porque, como você disse, é muito fácil o acesso para os times masculinos. Realmente a gente encontra de tudo, informações até pessoais, né, que não tem nada a ver, e acaba que os times femininos ficam de lado mesmo. Por isso a importância, e é muito legal ver você fazendo isso, né? Você teve a iniciativa de fazer. Não, demais. É incrível. E eu queria até perguntar, falando da cobertura, você acha que a gente consegue, o Brasil consegue chegar no nível da Europa, no nível de ter torcedores no estádio? Porque a gente vê o Palmeiras, por exemplo, abriu o Allianz essa semana para o jogo no domingo, e assim, foram poucas pessoas, e a gente vê a final da Champions com quebra de recorde de público, então eu queria saber se isso ajuda a aumentar o público realmente. Eu acho que a gente tem que criar identificação com esses atletas, né? Por exemplo, a gente fala tanto do Corinthians hoje, porque realmente é o projeto mais bem sucedido, o projeto mais estabilizado, mais sólido. Mas, por exemplo, no Corinthians e Havaí Kinema, que eu fiz no sábado na Band, a Tamires tinha feito 100 jogos com a camisa do Corinthians, alguns jogos antes. E tinha atletas lá tinha torcedores com a camisa da Tamires, com o número 100 da Tamires, sabe? Faixas para jogadores. A gente tem que criar essa ligação. Acho que o Corinthians é muito bem sucedido nisso. Acho que pode o Palmeiras ainda mais. Não só para o Palmeiras, mas os clubes de grande camisa. De criar essa identificação da torcida com o atleta. Olha, essa aqui é a Gabi Zanotti, é só a camisa dessa. Não é um tweetzinho, falar gol Gabi Zanotti, sabe? Mas é mostrar quem é a Gabi Zanotti, é produzir materiais sobre ela, sabe? É gerar conteúdo. Por quê? E especialmente nas redes sociais dos clubes, porque você precisa mostrar para o torcedor quem é a atleta que veste a camisa dele. No futebol masculino isso é tão orgânico, né? Então acho que no futebol feminino também tem que acontecer. Eu vislumbro, sim, um futuro com mais público no estádio, mas eu acho que tem que até divulgar. Teve jogo aí pra trás, até do Corinthians feminino. 2 dias antes a gente não sabia se teria... acho que foi um no Parque São Jorge, um que teve um problema no Parque São Jorge de reforma lá. E aí, 2 dias antes, a gente não sabia. Libertadores Feminina, teve aí, do ano passado, a gente, até alguns dias antes, a gente nem sabia, que não foi aqui, foi fora. Mas a gente não sabia como seria de público, por exemplo, para quem quisesse sair daqui e ver Libertadores fora. Então, acho que isso tem que ser muito bem estruturado. E em respeito ao torcedor também, ao estatuto do torcedor, que parece que às vezes no futebol feminino pegam um estatuto, se é que usam um estatuto para defender o futebol feminino, e rasgam, assim, como, por exemplo, uma tabela do Brasileirão Feminino que saiu com uma semana de antecedência. Né? E até onde eu sei, as competições elas têm que ter 60 dias de antecedência para entregar a tabela pro torcedor. Porque você tem que respeitar o estatuto do torcedor. Isso é regulamento, isso é norma. Mas no futebol feminino parece que as coisas não tem que ser assim, entendeu? E respeitar o torcedor também com informações de ingressos, de público. Eu acho que é um caminho. Eu não sei se a gente vai ter tão cedo, até porque nós não teremos, que nós não temos estádio com essa capacidade de 80 mil, como foi lá no Camp Nou, né, com a Champions feminina. Mas públicos grandes, a gente teve 30 mil, perto de 32, se não me engano, São Paulo e Corinthians, né? Então é isso, é entregar essas referências e bons estádios, né, gente? Até porque você coloca um estádio que parece um brejo, parece um pasto, ninguém vai jogar, né? E muito menos alguém vai ali para acompanhar, para apreciar o espetáculo. Bom, Isabelle, eu queria agradecer por você ter reservado um tempinho aqui para nós. Acho que foi muito bom para nós termos essa experiência, né, de conversar com você, tendo representado muito nesse mundo do esporte feminino, e para nós, principalmente, isso é muito legal. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Adorei participar, o convite. E sigam nos acompanhando. Sigam me acompanhando nas redes sociais, meu trabalho também. Estou na Rádio Bandeirantes, no Band Esportes, na Band, em vários lugares. Obrigada pelo convite. Essa edição do 100 Ondas de Rádio está ficando por aqui. Mas antes de encerrar, queremos agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Agradecimentos especiais a toda a equipe de alunos empenhada nesse especial, além da Rádio Mackenzie e o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O programa 100 Ondas de Rádio é uma produção dos alunos do Mackenzie em parceria com o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Produção executiva, Rádio Web, Doni Paruti. Direção de imagens, Emerson Canoa. Supervisão do professor Vanderlei Dias.